Olá, cara aluno, cara aluna. Vamos então começar o nosso estudo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, falando um pouquinho do histórico, da linha do tempo que existiu até o surgimento desses conceitos e do aparecimento da Agenda 2030. Bom, inicialmente, vamos nos remeter lá à década de 1950, um momento em que o mundo vivia um grande e acelerado momento de crescimento econômico que visava principalmente a um crescimento do PIB, a fatores de desenvolvimento exclusivamente econômico e de crescimento da renda per capita. Então, a ideia que se tinha naquele momento era que primeiro era necessário ter um bolo, né, se pensarmos assim, em uma comparação culinária, um bolo ele primeiro precisa crescer para depois poder ser dividido. Então, essa era a ideia principal, de primeiro crescer economicamente, para depois se pensar nas outras áreas, como social, como ambiental, enfim, o mais importante era aqui o PIB e o crescimento econômico. Com o passar dos anos, foi surgindo o alerta de que o crescimento econômico desenfreado não era sustentável, não era possível para o mundo continuar se mantendo, se vivia cada vez mais um momento de aumento da poluição do ar, começavam ali algumas primeiras discussões sobre aquecimento global, questões de desmatamento, e surgiu então esse alerta e um debate entre países, principalmente de nações mais industrializadas, sobre o efeito desse crescimento econômico com degradação ambiental. E em 1972 foi um ano que ficou marcado pela evidência dessa primeira conscientização do ônus ambiental que o desenvolvimento causava, né? Então foi realizado nesse ano a Conferência de Estocolmo, uma conferência que reuniu 113 países, foi organizado pela Organização das Nações Unidas, e onde aconteceram esses debates. Ali, alguns países chegaram até a propor em que deveria se desenvolver uma política de crescimento zero, porque só assim é que se poderia salvar aquilo que ainda não havia sido destruído pelo ser humano, pela industrialização. Mas é lógico que isso não seria possível, e a isso se contrapôs aqueles países ainda, se contrapuseram aqueles países ainda em desenvolvimento, que queriam um crescimento a todo custo. Bom, o resultado dessa conferência foi uma espécie de equilíbrio entre as partes, pelo menos um consenso de que não era possível haver um desenvolvimento desenfreado sem uma conscientização ambiental. Esse conceito ou melhor, essa conscientização da importância do meio ambiente veio ganhando cada vez mais espaço, e em 1987 foi elaborado um relatório chamado de Relatório Brundtland, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que era coordenado pela primeira-ministra da Noruega, chamada de Gro Harlem Brundtland, daí o nome Relatório Brundtland, e esse relatório ele foi intitulado O Nosso Futuro Comum. Dentre diversos aspectos que esse relatório trouxe, ele cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável, que já vinha sendo concebido desde a década de 70, desde a Conferência de Estocolmo. Bom, o conceito de desenvolvimento sustentável, definido pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, foi traduzido dessa forma, né? Aquele desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. E em 1992,
Foi um ano marcado por uma outra conferência mundial de extrema importância, realizada pela Organização das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, a chamada Eco 92 ou Rio 92. E nessa conferência é que o termo desenvolvimento sustentável foi realmente adotado, foi cunhado, e como resultado dessa conferência foi adotada tanto a Declaração do Rio, quanto a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, quanto a Agenda 21, os princípios para a administração sustentável das florestas, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção do Clima, enfim, uma série de documentos voltados à questão ambiental, mas não exclusivamente ambiental. Surgiu aí o tripé do desenvolvimento sustentável como o foco no econômico, no ambiental e no social. Bom, esses conceitos de desenvolvimento sustentável e as outras declarações que foram firmadas na Eco 92 foram ganhando cada vez mais força. Em 98, por exemplo, foi ganhador do Prêmio Nobel o economista Amartya Sen, que escreveu uma obra que ampliou essa concepção de desenvolvimento para outros fatores essenciais da vida humana, trazendo questões como a igualdade de gênero, a paz, a questão social, a ausência de corrupção. O Prêmio Nobel de Economia, dado ao professor da Universidade de Harvard, Amartya Sen, se deu pelos seus estudos que ligavam a ideia de desenvolvimento ao bem-estar social. Então, Sen afirmava que não era única e exclusivamente a prosperidade econômica que iria resultar em bem-estar social. Nesse sentido, o Estado deveria conter desigualdades sociais, porque o mercado por si só não seria suficiente para alcançar esse objetivo. Então, por essa razão é que o Estado deveria construir uma adequada sociedade com proteção de minorias, com direito à educação, à saúde. E com todos esses estudos, Sen foi inclusive um dos idealizadores do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E a sua obra, talvez uma das suas obras mais conhecidas, seja a Desenvolvimento como Liberdade, em que ele faz como, ele esclarece como que as medidas de desenvolvimento não são baseadas exclusivamente no PIB, mas sim em todos esses elementos sociais e também, por que não, ambientais, que contribuem para o bem-estar de um modo geral. Bom, depois da Conferência do Rio, de 92, outras conferências também se sucederam, das quais nós podemos destacar a Rio+10, que foi a chamada Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, e que teve como objetivo trabalhar a questão do uso e conservação dos recursos naturais renováveis e também reafirmar os objetivos de desenvolvimento do milênio, sobre os quais nós falaremos em breve. Além da Rio+10, também houve a Rio+20, que aconteceu de novo no Rio de Janeiro, no ano de 2012, e foi chamada a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, reunindo aí em torno de 193 países, também organizados pela Organização das Nações Unidas, e que culminou num documento intitulado O Futuro que Queremos, por meio do qual foram reafirmados vários compromissos em relação ao desenvolvimento sustentável. Em 2015, nós chegamos finalmente a uma data em que todas as evoluções, digamos assim, no tema do desenvolvimento sustentável foram analisadas, foi visto aquilo que
ainda não tinha avançado, o que precisava ser revisto e refeito. E foi nesse momento em que foram aprovados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como sucessores dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, foram reafirmadas as bases da dimensão, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, né, como as bases social, econômica e ambiental, mas também firmaram-se novos pilares para os objetivos do desenvolvimento sustentável, baseados em 5 P's. Quais são esses 5 P's? Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Vocês vão ver que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm tudo a ver com esses 5 pilares. E lógico que esses pilares, assim como os próprios ODS, se mostram todos objetivos integrados, indivisíveis e equilibrados. Eles não podem ser tratados isoladamente, é impossível, porque um impacta o outro. Bom, chegamos aos objetivos do milênio. Os objetivos do milênio, ou também conhecidos pelos ODMs, foram estabelecidos no ano 2000, na cúpula do milênio das Nações Unidas, e depois foram reafirmados na Conferência Rio+10, que aconteceu em Joanesburgo, em 2002. Bom, os 191 Estados-membros da ONU comprometeram-se a adotar esses objetivos do milênio, que eram compostos de 8 objetivos, como vocês podem ver aí na tela, até o ano de 2015. Então, esses objetivos, eles tinham lá 22 metas e 48 indicadores. E foi um programa, na verdade, internacional, para que cada vez mais esses 8 objetivos pudessem ser internalizados nas agendas políticas, de políticas públicas nacionais. Então, foi um pacto firmado, um compromisso firmado para que fossem atendidos esses objetivos até o ano de 2015. Então, dentre esses objetivos, nós podemos ver aqui erradicar a extrema pobreza e a fome, a questão da educação, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, a AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Portanto, esses eram objetivos que tinham que ser alcançados até o ano de 2015. Acontece que, se aproximando dessa data, todos os alcances, todos os resultados em diversos países do mundo que aderiram a essa agenda foram analisados, estudados, revisitados e foi visto até onde que se avançou realmente no alcance desses objetivos. Viu-se que muito havia sido feito, muito havia sido avançado, mas nem todas as metas cumpridas. Foi daí que se fez um novo estudo e se decidiu desdobrar esses 8 objetivos do milênio em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Os ODS, ou também chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, surgiram em 2015 com o desenvolvimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,
mas as suas bases foram lançadas na Conferência do Rio, na Rio+20, que culminou na elaboração do documento O Futuro que Queremos. Depois, em 2015, que em nova cúpula organizada pela ONU, a Agenda 2030 foi sedimentada e um novo compromisso global foi afirmado para o alcance desses 17 objetivos até o ano de 2030. Daí também se falar em Agenda 2030. Bom, esses 17 ODS que vocês podem ver aí na tela, eles são bastante amplos, verifica-se que eles são realmente um desdobramento dos ODM e trabalham as mais diversas faces do desenvolvimento. Então, vão desde erradicação da pobreza e fome zero, também agora incorporando o tema da agricultura sustentável, perpassam questões de saúde, educação, igualdade, água, saneamento, cidades sustentáveis, indústria, inovação, 3 objetivos especificamente relacionados aos aspectos ecológicos do meio ambiente, né, a ação contra a mudança global do clima, a vida na água, a vida terrestre, e encerra aí em 2 ODS extremamente importantes para a consecução e a satisfação, na verdade, o alcance de todos os outros objetivos, que é a criação de instituições eficazes, com mais transparência, diminuição da corrupção, ou melhor, eliminação da corrupção e instituições que sejam democráticas e responsivas aos anseios da sociedade, e também as parcerias, pois um dos lemas dos ODS é exatamente essa integração, não só entre objetivos, mas também entre meios para que eles sejam alcançados, né? Então, é com as parcerias que nós nos tornamos mais fortes, e isso é muito bem visto na Agenda 2030 para o alcance de todas essas metas. Bom, o que a ONU prega é que, apesar de nós vermos essas caixinhas todas de uma forma muito estanque, embora colorida e bonita, elas são todas interligadas. Então, é como se elas estivessem aqui ligadas umas às outras. Não é possível pensar em cidade sustentável sem se pensar em educação de qualidade, porque temos aqui o tema da educação ambiental, em mudança do clima sem pensar em energia limpa e acessível, em erradicação da pobreza sem pensar em trabalho decente, crescimento econômico e eliminação da fome. Enfim, são objetivos que estão interligados. E o objetivo maior de todos eles é alcançar um avanço, alcançar um desenvolvimento, sem deixar ninguém para trás. Esses 17 objetivos são compostos de 169 metas que devem ser alcançadas pelos países até o ano de 2030. E, para fazê-los, é preciso ter um monitoramento, portanto, foram também acordados, em âmbito mundial, 212 indicadores. Falaremos um pouquinho sobre cada um desses objetivos no nosso próximo bloco.